Fala galera, tudo bem? Tudo ótimo, tudo lindo e tudo maravilhoso? Como eu prometi para vocês, eu tô vindo aqui, né, pro terceiro ano, um foco especial ali, preparação para uma prova de primeiro bimestre. E aí eu vou fazer uma pequena monitoria, um resumo aqui dos principais temas que vão estar caindo nessa prova, tá, galera? Então o que acontece? Um dos principais temas, aquele que está abrindo a nossa prova, é a ideia de ondulatória. Então, galera, entender ondas será essencial aqui para a minha prova. Então a gente precisa entender ali o que é uma onda, tá, galera? Então, ó, primeira coisa, tá? Uma onda fisicamente, tá? Ela é uma perturbação que se propaga. Então, a gente não pode esquecer isso. Uma onda é uma perturbação que se propaga. Então, eu tenho um meio calmo. Esse meio ele é perturbado por alguma fonte. Essa fonte, a gente fala que é a responsável por criar um pulso, certo? E esse pulso ele é transmitido. Uma coisa que a gente pode ter aqui, não pode esquecer, que é extremamente necessária, galera, é que ondas, elas somente propagam energia. Elas não têm a capacidade de propagar matéria. Isso é essencial aqui. Além disso, temos que lembrar que, galera, eu preciso classificar os tipos de ondas. Então, olha aqui uma classificação sobre os tipos de ondas existente. A primeira classificação é quanto à natureza dessa onda. Se essa onda ela é uma onda mecânica ou se ela é uma onda eletromagnética, tá, galera? É importante ter essa ideia, se ela é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética. Cada uma delas tem uma natureza diferente. Ondas que são ondas mecânicas, elas necessitam, ou seja, elas precisam obrigatoriamente de um meio, elas vão precisar de um meio para se propagar, tá, galera? Não pode esquecer isso. Precisa de um meio de propagação. Tudo bem? Se ela não tem um meio, simplesmente ela não anda. Um dos exemplos mais clássicos aqui nesse tipo de onda que eu posso falar para vocês são as ondas chamadas de ondas, são chamadas de ondas de som. O som é uma onda mecânica. Sem ar, ele não se propaga. Já as ondas que são ondas eletromagnéticas, galera, são ondas que propagam-se no vácuo. Então elas conseguem, elas não precisam de um meio material para se propagar. E por isso, elas conseguem propagar-se no vácuo. Um exemplo clássico, né, galera, de uma onda que a gente pode falar que é uma onda eletromagnética é a luz. A luz é uma onda eletromagnética que tem a capacidade de andar no vácuo, que explica a capacidade dela nos aquecer vindo do Sol até aqui. Ótimo, primeira classificação quanto à natureza. Gente, a segunda classificação de uma onda é quanto à maneira que ela se propaga, ou seja, se ela é uma onda que ela é unidimensional, se ela é bidimensional, ou se ela é tridimensional, tá, galera? Isso aqui está relacionado a quantas dimensões elas vão estar andando, tudo bem? Então, uma tridimensional. Você tem essa classificação. Ondas unidimensionais andam em apenas uma direção, exemplo, cordas, elas se propagam em uma direção. As bidimensionais, elas andam em duas, exemplos, um tambor, dentro de um tambor isso ocorre, e as tridimensionais, que elas vão ocorrer em três dimensões, por exemplo, o som e a luz, elas são tridimensionais. A próxima classificação importante é quanto à natureza do pulso, se ela é longitudinal ou se ela é transversal. O que ela vai falar para a gente, tá? Ela vai falar aqui se o pulso e a propagação estão na mesma direção ou não. Numa longitudinal, pulso e propagação estão na mesma direção. E na que eu chamo de onda, nesse caso, transversal, é aquela que pulso e propagação estão em direções opostas, tudo bem? Essa daqui, que ela é a transversal, é a mais clássica. Um exemplo de uma onda longitudinal é o som, tá, galera? O som é uma longitudinal. Agora, um exemplo de uma onda que ela é transversal, a gente pode colocar ali a luz. A luz ela é transversal. Ela ocorre ali por causa da variação de campos elétricos e magnéticos ali em duas direções.
aqui a gente classificou a onda. Agora a gente precisa entender os elementos da onda. Então, para isso, eu estou desenhando aqui uma onda para a gente fazer o estudo exatamente em cima dela, né? Eu tenho aqui uma pequena onda, galera, que ela começa aqui, ó. Ela vai fazendo o seu movimento, olha lá. Fiz uma onda aqui, linda, maravilhosa. Essa onda tem alguns elementos importantes que eu começo a marcá-los agora. O primeiro deles, tá, galera? Esse ponto mais alto aqui da onda. E tem um nome específico, tá? O nome específico dele é crista. O próximo elemento, galera, que eu tô falando aqui da minha onda, certo? É o ponto mais baixo, ele é chamado de vale. Essa altura que a onda tem do meio calmo até o ponto mais alto, ele também tem um nome aqui, ó, dado pela letra, que é a letra A, tudo bem? Aqui é chamado de amplitude. Então, esse A aqui é o A de amplitude. Amplitude da minha onda. Uma medida essencial que surge daqui é o famoso comprimento de onda, tá, galera? O comprimento de onda ele pode ser definido de três maneiras. O L é a distância entre duas cristas, que a gente denomina aqui lambda. Isso é o comprimento de onda. Medido obrigatoriamente em metros. Ou a distância entre dois vales. Também é lambda. Uma outra maneira que você pode encontrar aqui de medir lambda é quando a onda ela começa, ela passa a repetir. Então, olha aqui, ó, quando ela sobe, quando ela desce, quando ela chega aqui, eu tenho outro lambda nessa parte. Também medido em metros, não pode esquecer. Uma característica importante de toda onda é a chamada frequência dela. Toda onda ela tem frequência, e essa frequência tem como seu principal objetivo medir quantas vezes, quantas oscilações, é o número de oscilações que ocorrem em certo tempo. Então, é o número de oscilações, certo? Em determinado, deixa eu marcar aqui para vocês, em determinado tempo. Ótimo, ótimo, ótimo. Com o tempo preferencialmente em segundos. Quando isso ocorre, eu tenho um tempo preferencialmente em segundos, eu tenho uma unidade de medida que é o famoso Hertz. Tudo bem? Quando eu falo para vocês, vai, por exemplo, uma onda de 200 Hz, 200 Hz, uma onda que ela propaga-se, ou seja, ela vibra, faz para cima e para baixo, 200 vezes por segundo. Além disso, galera, eu tenho aqui como uma ideia importante o chamado período, tá, galera? Período de uma onda. O que é o período de uma onda? O período de uma onda agora, ele é ali o tempo, só que agora é o tempo de uma oscilação. Tempo de uma oscilação. Galera, e por ser um tempo, né, a gente não pode perder aqui de vista que a unidade de medida dele é os segundos. E aqui a gente usa como letra para ele um T maiúsculo. Bem, existe uma relação muito íntima entre a frequência e o período. Qual que é? Um é o inverso do outro. Então, o que acontece? Frequência é igual a 1 sobre o período, nossa primeira grande equação aqui de grande importância. Além dela, temos a nossa equação que é chamada de equação fundamental de uma onda. Fundamental devido à sua grande importância, tá, galera? Vou colocar aqui, ó, para vocês. Essa é a famosa equação fundamental. Equação fundamental de onda. Ela relaciona ali, tá, galera, para vocês, qual que é a velocidade de uma onda, dependendo do seu comprimento de onda e da sua frequência. Então, a gente pode trazer aqui, ó, uma bem clássica, bem importante, bem necessária, a nossa principal equação da prova, que V é igual a lambda F. A velocidade de uma onda, certo? Ela é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Temos aqui uma equação fundamental, que é a nossa principal equação de uso nessa prova. Ela vai ser usada em vários momentos, tudo bem? E aí, quando eu estou falando para vocês, a gente tem as principais características aqui de uma onda. E agora a gente consegue fazer os chamados fenômenos ondulatórios. Seriam esses fenômenos ondulatórios? São coisas que podem ocorrer com uma onda. Então, deixa eu trazer aqui, ó, os fenômenos chamados de fenômenos ondulatórios. Galera, um dos primeiros fenômenos chamados de fenômenos ondulatórios é a reflexão de onda.
Então, ondas, sim, são capazes, têm a capacidade de serem refletidas. O que vai definir como ela é refletida? Se eu tenho uma corda que ela tem uma extremidade fixa, deixa eu aumentar um pouquinho essa letrinha para ficar melhor para a gente, né? Uma extremidade que ela é chamada de extremidade fixa para uma corda, extremidade fixa. Com a extremidade fixa, eu posso falar para vocês, tá, galera, sem sombra de dúvida, que o pulso vai por cima e volta por baixo. A única coisa que está sendo alterada nele é a sua fase. A fase da onda é alterada. Quando tem uma extremidade, que a gente pode falar que é uma extremidade móvel, certo? A extremidade móvel, ela não tem alteração de fase. Isso significa que se ela vai por cima e volta por cima, ou seja, não tem alteração de fase. Aqui nesse fenômeno ondulatório, a reflexão de onda, tá, galera? Que eu vou marcar aqui para vocês, ó. A reflexão, ele vai ter todas as características da onda mantidas, tá bom? Então, frequência, comprimento de onda e velocidade são mantidas obrigatoriamente. São mantidas, ou seja, são constantes. Certo? Então, trouxe aqui para vocês. Certo? Agora a gente precisa tratar um outro fenômeno. Quem é esse outro fenômeno ondulatório, galera? Esse outro fenômeno ondulatório, nós chamamos eles aqui fisicamente de refração de onda. O que é essa ideia da refração de onda, tá, gente? É a alteração da velocidade da onda devido à mudança de meio. É aquilo que a gente tinha visto lá em ótica, tá, galera? Em ótica a gente viu isso, a alteração da velocidade da onda devido à mudança de meio. Galera, mudou o meio, a gente altera a velocidade. A frequência, nesse caso, tá? Ela fica constante. O que significa isso? Significa que apenas o comprimento de onda e a velocidade são alteradas. Os outros não, tudo bem? Eu posso usar todas as equações que eu tinha trabalhado lá com vocês em reflexão de onda, quando eu tratei isso falando de ótica, ou seja, ondulatória. Então eu posso colocar ali, posso usar a lei de Snell-Descartes, vocês conhecem, né? Que ela é N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Sendo esse valor de N, a relação que existe entre a velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava, e a velocidade no meio, tudo bem? Então, aqui vai depender de meio a meio, tudo bem? Nunca esquecer que a frequência, nesse caso, ela é constante, ela não se altera. Essa é a nossa principal ideia. Esses dois são os nossos principais fenômenos ondulatórios. Fenômeno que a gente pode trazer também aqui, que tem certa importância, é quando existe interferência de onda. A interferência de onda, galera, vai ocorrer quando eu tenho duas ondas andando numa corda, e aí elas podem ter ali nesse caso, né, ou uma interferência construtiva, que vai ocorrer quando as minhas ondas estão em fase construtiva, ondas em fase, ou destrutiva, quando elas estão fora de fase. Fora de fase. Então vai acontecer, a gente viu lá que para as ondas estarem em fase, a diferença de fase dela, certo? Tem que ser um número que esteja relacionado com um número par. Já nas ondas fora de fase, certo? Elas vão ter um número ímpar. Importante olhar isso. Lindo e maravilhoso. E agora abre a possibilidade de nós falar dos instrumentos que são chamados instrumentos sonoros ou instrumentos musicais. Essa área
que é a área da acústica, tá, galera? Essa área da acústica ela vai tratar uma série de coisas extremamente importantes para vocês. Uma das coisas importantes que a gente tem lá é a relação na acústica da frequência de uma onda com aquilo na acústica, né, que nós chamamos de altura. Então, frequência e altura são a mesma coisa. Ela difere sons que são sons graves dos chamados sons agudos. Primeira situação, tudo bem? Ela diferencia graves e agudos. Além disso, eu posso trazer aqui a ideia da amplitude da onda. Está relacionada ao volume e está relacionada à intensidade dessa onda. Então, posso falar que são sons intensos ou baixos, tudo bem? Sons baixos. Pode escolher aqui essa definição, que depende da amplitude. A próxima definição é o timbre, onde o timbre ele depende do quê? O timbre ele vai depender de maneira clara e simples da forma da onda. A onda. E é o timbre que diferencia notas, por exemplo, a nota dó no violino da nota dó no violão, porque é o instrumento musical existente que depende do timbre, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui os instrumentos musicais, certo? E aí eu tenho que trazer para vocês aqui como é que funcionam os instrumentos de corda. Geralmente, quando eu tenho uma corda, eu vou ter que calcular qual que é a velocidade da onda nessa corda. Eu tenho que trazer a seguinte relação. A velocidade ela vai depender da tração que a corda está sujeita, e além da tração, essa velocidade ela depende ali da densidade linear da corda. Eu posso falar que V é igual a raiz da tração dividido por Mi, onde esse Mi, galera, é a densidade linear da minha corda. Ele fala se a minha corda ela é uma corda fina ou uma corda grossa. E aí ele vai ser calculado como a massa dividido pelo comprimento da corda. Isso é a chamada densidade. Comprimento. Galera, essa ideia é extremamente importante, tá? Esse T aqui é a tração, a gente não pode esquecer. Porque no instrumento de corda, o que determina ali a afinação dele, como é que eu vou afiná-lo, é primordialmente essa ideia que existe ali na mudança da tração, na hora que eu mexo a tarraxa, ali a famosa tarraxa. Então, acontece, estou desenhando aqui um instrumento de corda para vocês verem algumas coisas importantes. Geralmente, essas cordas elas estão presas, então eu tenho ondas ali que são estacionárias. Então, ela está presa numa situação, está presa no outro. Para a gente entender bem o que está acontecendo nessas cordas, certo? Você tem que levar em consideração o comprimento dela. Então, ó, vou colocar aqui, ó, desenhar a nossa cordinha, certo? Digamos que tem uma corda aqui que ela está no nosso primeiro harmônico. Ela está fazendo isso daqui, certo? Esse comprimento, ou seja, a distância que eu tenho entre as tarraxas, é o valor L, ou seja, o comprimento dessa corda. E é comum a gente relacionar esse comprimento de onda, esse comprimento da corda, com o comprimento de onda. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que L é igual ao quê? Ele vai ser igual a meio lambda, porque eu só tenho um ventre aqui. Então, isso aqui vai ser lambda sobre 2. A partir daqui, eu consigo tirar cada uma das relações. Porque aqui escondido, eu tenho o número 1. Esse número 1 indica para nós que isso é o primeiro harmônico. É a nossa primeira nota musical. Se eu pego e eu trago aqui, por exemplo, ó, coloco aqui, ó, lambda é igual a 2 lambda sobre 2. Isso aqui vai dar o valor do comprimento de onda, certo? Vai ficar L é igual ao comprimento de onda. E esse 2 ali indica o segundo harmônico. Isso é importantíssimo quando eu vou tratar esse tipo de instrumento, tudo bem? Que são os instrumentos que são chamados de instrumentos de corda. Temos também os instrumentos de sopro, que não fogem muito da ideia. Só que eu tenho os instrumentos que são chamados de instrumentos de tubo aberto e os movimentos de tubo fechado. Instrumentos de tubo fechado. Cada um trazendo uma característica principal ali, ó, de tubo fechado.
Qual que é a ideia, tá? Para você trazer ali a relação de lambda que existe. Esses instrumentos que são de tubo aberto, galera. Aqui, ó. Para vocês. Instrumentos de tubo aberto. O valor de L ali dele, ó. Ou seja, o comprimento do meu instrumento, ele está relacionado a lambda sobre 2 também. Então, eles lembram as cordas. Só que os de tubo fechado, eles têm diferença, né? Ele está relacionado com lambda sobre 4. Então, cuidado aí, essa é a principal diferenciação. E aí, hoje ainda, aqui dentro dessa aula, consigo trazer para você o famoso efeito Doppler. O efeito Doppler, galera, ele trata com a gente uma ideia sensacional ali, que vai falar da variação da frequência percebida devido à distância com que, a distância não, a velocidade com que a fonte anda. Então, vou fazer aqui, ó, a frequência percebida, ou seja, F', é igual a F, que é a frequência da fonte, vezes a velocidade do som naquele meio, então V no meio, menos V do observador. Tudo isso dividido por V do meio, menos V da fonte. Um e outro. E a gente pode deixar isso aqui de maneira bem clara, tá? Geralmente, com o observador parado, quando você aproxima-se do observador, ou seja, você tem uma aproximação ali de movimento, quando ocorre a aproximação, o som ele fica mais agudo, ou seja, a frequência sobe. Quando eu tenho o afastamento, ou seja, ele está se afastando, ele passou da fonte, ele está afastando agora, eu tenho um som que ele é um som grave, ou seja, a frequência ela desce, olha a mudança ali da frequência, olha a frequência descendo, tudo bem? Essa é a ideia principal que a gente vai trazer aqui sobre o efeito Doppler. Aqui a gente fecha uma ideia fundamental que vai cair na minha prova. A outra ideia fundamental é a ideia de energia. Que energia? Ela indica para a gente qual é a capacidade de um sistema. Capacidade de um sistema ali, né, galera? Realizar movimento. Essa é a ideia principal. Realizar movimento. Então, eu vou estar fazendo para vocês. Essa é a ideia da energia. Unidade de medida dela, obrigatoriamente o Joule. Existem unidades no dia a dia que variam de energia? Sim. Por exemplo, no dia a dia a gente usa a caloria, que é igual a 4,18 joules. Agora eu vou trazer cada uma das energias existentes. A primeira dela é o chamado trabalho. Galera, o trabalho é a energia que eu coloco dentro do sistema. E ela é calculada como a força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo θ, tudo bem? Ou seja, o cosseno entre eles. Bem, dentro dos trabalhos, a gente pode trazer alguns trabalhos que são importantes, né? Um deles é o trabalho da força-peso, que pode ser calculado como massa vezes gravidade vezes a altura, a gravidade vezes a altura, né? Pode falar da força-peso, ou o trabalho da força elástica. Trabalho da Fel, que agora ele vai ser calculado como K, que é conhecido como constante da mola. Deixa eu colocar ela aqui. Constante da mola K. Vezes a elongação da mola. O que é essa elongação da mola? O tanto que ela muda, x, só que elevado ao quadrado. Então, é o kx quadrado. E não esqueça de colocar aqui, ó, lindo e maravilhosamente, sobre 2. Isso aqui é o trabalho. Então, essa é a nossa primeira grande ideia aqui, está relacionada às energias, certo? Só que toda vez que eu realizo o trabalho, esse trabalho ele transfere energia para realizar movimento. Esse tipo de movimento que está sendo gerado também guarda energia. E aí, essa energia que é do movimento, ela tem um nome, é a famosa energia cinética. Galera, o que é essa energia cinética? Energia associada ao movimento. Ela depende do quê? Depende da massa, da velocidade ao quadrado. Deixa eu trazer aqui. Velocidade ao quadrado. E também, né, galera, dividido por 2, ou seja, também tá aqui, ó. Dividido por 2. Então é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a energia cinética. Existe relação entre o trabalho e a energia? Sim.
é o nosso teorema trabalho energia cinética. O TEC, esse teorema é importantíssimo, trabalho energia cinética. Galera, esse teorema ele traz para a gente que toda variação de trabalho, ou seja, todo trabalho realizado, gera variação de energia cinética. Então, posso escrever aqui, ó, que o trabalho de uma certa força é igual à variação da energia cinética. Posso abri-lo, né? Então, posso falar que o trabalho é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, nunca esquecer. Eu posso mais ainda, posso falar que o trabalho é força vezes deslocamento, que é igual a massa, vezes a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Vocês lembram bem, né? Se eu fizer uma certa transformação ali, transformar essa força em massa vezes aceleração, eu posso trazer para vocês ali o nosso lindo e maravilhoso fórmula de Torricelli lá da cinemática. Temos aqui duas ideias essenciais. O que falta? Falta a gente trazer aqui para vocês também uma ideia importantíssima, que é a ideia da energia potencial gravitacional. O que é essa energia potencial gravitacional? Ela é energia, ela está relacionada a qualquer coisa relacionada à altura. Se eu tenho altura, eu tenho energia potencial gravitacional, que é calculada como a massa vezes a gravidade da região vezes a altura. Tudo bem? Certo? Além disso, eu tenho um teorema de grande importância, o teorema de conservação de energia. Teorema de conservação de energia mecânica. A energia mecânica final e inicial de um sistema, ela sempre é igual. Então, o que você determina? Você determina que a energia mecânica, M, que sempre será igual à soma da energia cinética mais energia potencial, será igual no começo e no fim. Então, significa que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial em qualquer sistema. Então, aqui a gente tem algo também de grande importância. Vale a pena vocês fazerem uma revisão. Falei aqui das energias, trouxe elas. Agora eu tenho que falar o quanto que é o gasto de energia em certo tempo. O nome disso é chamado de potência. Qual que é a ideia da potência, tá, galera? Potência é uma relação entre a energia gasta, ou seja, utilizada em certo tempo. Então, é energia por tempo. Essa ideia que eu estou trazendo aqui, galera, de energia por tempo é importante, importantíssimo. Lembrando que a energia ela é medida em joule e o tempo ele é medido em segundos. Essa unidade aqui, ó, o joule por segundo, ela ganha um nome específico dentro da física. O nome específico que ela ganha é o famoso watt. Então, tem aqui os watts, ou seja, qual que é a potência que ele tem. Ele tem aqui, ó, watt. Lindo, maravilhoso. É a unidade de potência, certo? Ela vai aparecer ali, cuidado com a energia, você tem que ver qual é o tipo de energia que está sendo usado para poder calcular. Aqui a gente fecha qual que é outra segunda parte da minha prova, que vai falar sobre as energias. O que eu preciso agora? Eu preciso falar da última parte, que é aquela que está mais próxima para a gente, a definição dos gases. O que acontece, galera? O que vai ser um gás? Um gás é um sistema que ele está completamente separado ali, ou seja, tem moléculas que ela não tem um grau de coligação importante. E para eu definir um gás, eu preciso das variáveis de estado dele. Variáveis de estado. E aí, galera, o que vai acontecer, tá? Quais são as principais variáveis de estado? Aquela que a gente tem que usar. As principais variáveis de estado, a primeira delas é a pressão. Galera, a pressão é sempre a relação entre a força, nesse caso a força das moléculas, ou seja, como elas estão ali batendo um certo recipiente pela área. Essa unidade, que é a unidade em Newton, unidade de força, né? Por metro quadrado, Newton por metro quadrado, a unidade de área, ela ganha um nome também. Ele é o famoso Pascal.
Mas no nosso dia, a gente tende a usar uma unidade que é a unidade mais clássica. Essa unidade é chamada ATM, tudo bem? Ou seja, atmosferas. Nesse caso, o ATM é igual a 10 à quinta, 100.000 Pascal. 10 à quinta Pascal é igual a 1 ATM. Primeira transformação, primeira variável. Segunda variável, deixa eu fazer uma risca aqui para a gente deixar bem diferenciado, a temperatura. Galera, a temperatura ela tem uma ideia diferente, certo? E a temperatura ela vai ser medida em quê? Ela vai ser medida, ela é o grau de movimentação das moléculas e ela precisa obrigatoriamente ser medida em Kelvin. Eu preciso transformar. 1 Kelvin é igual a Celsius mais 273. Tem que deixar isso de maneira clara. Nossa terceira variável de estado é a famosíssima nesse caso, volume. O volume, galera, que é o espaço ocupado pelo gás, ele vai ser medido em metros cúbicos. Tudo bem? Essa é a unidade oficial. Mas vocês podem colocar aqui 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Igual a 1 ml. E 1 litro é igual a 1.000 mililitros, ml. Vocês podem trazer aí posteriormente. Galera, isso dá origem à nossa equação de estado dos gases. A equação de estado dos gases, ela traz uma relação entre cada um dos estados, um estado 1, com essas 3 variáveis de estado, com um estado 2, onde você tem ali 3 novas variáveis. Então, você vai colocar aqui, ó, que a relação é a seguinte, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, tudo bem? Essa é a ideia fundamental, sensacional aqui, que é da nossa variável de estado, ela dá origem a 3 equações. Essas equações elas dependem das transformações que eu estou trazendo. Então, a primeira transformação é uma transformação chamada de isotérmica. A transformação isotérmica, ela mantém a pressão, a temperatura constante, temperatura constante, e mantendo a temperatura constante, que significa que você corta a temperatura da fórmula. Já a chamada isobárica, galera, isobárica, ela mantém ali a pressão constante. Então, agora o que você faz, né? Você controla ali, você muda, você tira a pressão, então corta a pressão. E a última, que é a isovolumétrica, volumétrica, você vai manter o volume constante. Então, você tem volume constante. E aí você corta o volume. Você tem ali cada um das diferenças que você corta o volume. Então, você traz aqui cada um dos tipos de transformações. Nossa última matéria, ou seja, nossa última ideia aqui relacionada aos gases, é a equação geral dos gases. Claro, essa equação, chamada de equação geral dos gases, ela relaciona a seguinte ideia. Ela diz que você pode ter ali um certo escape de gás, é o que diferencia o uso dela do uso da equação de estado. Estado ali eu tenho gás constante, e aí eu mantenho ali algumas variáveis. Primeiro delas, pressões, ainda se mantém, então P1 vezes V1 também se mantém na minha fórmula, e agora eu tenho um valor de N aqui, NRT1. Galera, esse N é importantíssimo. O que ele é? Lá da química ele fala pra gente qual é o número de mols. Então, o número de mols presente num gás. Aqui, ó, número de mols. Então, galera, número de moles, né? Vamos fazer isso aqui, ó, de maneira correta, respeitando o português, né? Então, é o número de moles que ocorre em um gás, certo? E ele sempre é calculado como a massa do gás sobre a minha chamada massa
molar, aquela que vem lá da tabela periódica. Então, não esqueçam disso. Primeira relação. O N. E o valor de R? O valor de R é quem determina as unidades de medida que eu vou usar. Se eu estiver usando esse aqui, ó, 0,082 ATM por litro por mol por Kelvin, eu já deixo claro que eu tenho que usar pressão em ATM, certo? O valor do volume em litros, certo? E o valor da temperatura em Kelvin. O outro valor de R que vocês podem encontrar aí é 8,31 Joule por mol por Kelvin. O que muda aqui, tá, galera? Nessa daqui, ó, com essa constante, esse Joule ele também pode ser escrito, tá bom? Como Newton por metro quadrado, seria o Pascal, vezes metro cúbico, que nesse caso é a unidade de volume. Então aqui eu estou dentro com essa constante aqui, ó, é a constante do sistema internacional, ou do SI. Então você tem que adequar as constantes, você tem que adequar os valores. Galera, acredito que nesse vídeo aqui eu consegui fazer um certo resumo, tentando compensar aquela monitoria que a gente não conseguiu. Então vocês podem assistir, vale a pena, tem que dar aquela revisadinha, dar aquela puxada, dê uma olhada, faça os exercícios, a lista de exercícios, tem todo o apoio. No EAD a gente sabe como é que funciona. Então no EAD a ideia é o seguinte, não estou lá para colocar a mãozinha de vocês para funcionar, né, gente? Preciso do esforço de vocês. Bye, bye, até mais, meus amores. Até mais.